Bora! Qual o melhor investimento? Comprar um imóvel para alugar ou investir em fundos imobiliários? O que compensa mais? No vídeo de hoje eu vou responder essa pergunta e fazer outras ponderações. Vamos lá? Primeiro a gente tem que separar as diferentes situações. A primeira situação é a pessoa que tem um imóvel, que é o imóvel que ela mora. Nesse caso não entra nem a matemática, entra apenas a psicologia. Todos os livros dos maiores investidores que você lê, você vai observar que todos eles fazem ressalvas quanto à importância de você ter a sua casa própria. Vez ou outra aparece um ou outro influenciador falando das vantagens que você teria se você vendesse a sua casa, investisse o dinheiro e utilizasse a renda desses investimentos para pagar o seu aluguel. Mas note bem que todo influenciador que fala isso, ou ele deseja muito ter a casa dele, ou ele já tem. Então não caia nessa, tá? Muito melhor você investir aos poucos, tendo a segurança de ter a sua casa própria. Caso algo de muito errado aconteça na sua vida, um desemprego, uma doença, alguma coisa que vai te impedir de trabalhar, de ter a renda ativa, é muito melhor que você tenha a sua casa, o seu porto seguro, um lugar que você tem para deitar e descansar, um teto sobre a sua cabeça, do que viver morando de aluguel. Imagina que as coisas na sua vida estão dando errado e do nada chega o dono do imóvel e pede para você sair, né? Ou você fica sem renda, não tem como pagar o aluguel. Agora imagina se você ainda tem uma família, né? Você tem esposa, filhos, ou marido e filhos, enfim. É muito melhor você ter a segurança e dormir todas as noites com tranquilidade, sabendo que você mora em algo que é seu, que ninguém vai te tirar, do que pegar esse dinheiro e ainda que tenha alguma vantagem financeira, você não vai ter a vantagem de dormir tranquilamente todas as noites, sabendo que o teto que está sobre a sua cabeça é seu e que ninguém pode te tirar. Então, no caso da primeira situação, sem discussão alguma, compensa muito mais você manter a sua casa e iniciar uma carteira de investimentos do zero aos poucos do que vender a sua casa e colocar tudo no mercado financeiro. E a segunda situação é, eu tenho uma casa muito grande, de repente recebi uma herança ou algo do tipo, eu viveria tranquilamente uma casa bem menor e estou pensando em vender a minha casa, que é muito grande, comprar uma casa menor e investir o restante do dinheiro. Nesse caso, sim, compense. Por quê? Como eu já expliquei em outro vídeo, existe uma diferença entre ativo e passivo. Ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Nesse caso, uma casa, ela acaba sendo um passivo, que obviamente você tem que ter, mas é um passivo, é algo que vai tirar dinheiro do seu bolso. E quanto maior a casa, os impostos serão maiores, as contas de água e luz possivelmente serão maiores, você vai gastar muito mais dinheiro para manter essa casa do que uma casa menor. Quando você vende uma casa que é muito grande e migra para uma casa menor, mas que te acolhe, você está fazendo uma redução do seu passivo. Então, uma casa menor, você vai pagar menos IPTU, menos água, menos luz, vai exigir menos manutenção, assim o seu passivo foi enxugado. E com o pensamento de pegar a diferença e fazer investimentos, você está aumentando os seus ativos, que é aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Então, pegando o dinheiro da casa e investindo em ações e fundos imobiliários que vão te pagar dividendos de tempos em tempos, você está aumentando o seu ativo, você está aumentando a sua fonte de renda, suas receitas. E esse é um ativo de qualidade, que é um ativo que vai te trazer a chamada renda passiva. É aquela renda que você tem sem trabalhar. Dormindo no sofá da sua casa, esses ativos estão te trazendo renda. Na segunda situação, é excelente a ideia, muito boa. Agora, dando continuidade na segunda situação, que é a parte de investir, o que compensa mais? Eu comprar um outro imóvel para alugar, onde esse imóvel não vai ser minha residência, vai ser exclusivamente para me gerar renda, ou investir em fundos imobiliários. E para responder essa pergunta, a gente vai precisar conversar sobre alguns pontos dos dois. No final, eu vou deixar
a minha opinião e quero que você deixe aqui nos comentários a sua. O primeiro ponto é quanto à renda. Quanto um imóvel pode me render e quanto os fundos imobiliários podem me render. Existe uma máxima no mercado imobiliário de que o valor do aluguel do imóvel vai girar entre 0,4 e 0,8 do valor do imóvel por mês. Obviamente, isso depende de muitas variáveis, desde localização, de repente se o apartamento tem elevador ou não, qualidade do acabamento, enfim, entre outros diversos pontos. E lembrando que quanto maior o valor do imóvel, mais baixo vai ser a rentabilidade do aluguel desse imóvel. Dependendo do valor da casa, pode ser que você só consiga alugar ali por 0,2, 0,3% ali do valor do imóvel. Mas vamos pegar a melhor situação, 0,8% ao mês. No melhor dos cenários, esse imóvel vai te render ali 9,6% ao ano. E quantos fundos imobiliários podem me render? Os fundos imobiliários tiveram uma média em 2023 entre 11% e 12% de rendimentos. Obviamente tem fundos que rendem bem mais, podendo chegar ali até os 20%, também fundos que rendem menos. Mas uma carteira bem analisada, bem diversificada e bem montada, ela pode te render com tranquilidade 1% ao mês, 12% ao ano. Então, nesse caso, quanto aos rendimentos, acredito que os fundos imobiliários vão ganhar do imóvel. Outra coisa que precisa ser analisado antes de fazer o investimento é a tributação. No caso de um imóvel, você colocar ele para alugar, caso o valor do aluguel que você recebe desse imóvel ultrapasse em 2024 R$ 2.259,20, você já está obrigado a pagar imposto de renda. Isso mesmo, o valor dos aluguéis recebidos são rendimentos tributáveis, então eles serão somados na sua renda. Se ultrapassar R$ 2.259,20, só por esse aluguel você já está obrigado a pagar imposto de renda. Então, você é obrigado todos os meses a entrar lá no site da Receita Federal e fazer o chamado carnê-leão e pagar o imposto todos os meses. E todo ano também fica obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Já no caso dos fundos imobiliários, os rendimentos que são pagos aos cotistas desses fundos são isentos de imposto de renda. Você vai declarar o fundo imobiliário, quantas cotas você tem, o valor que você recebeu, mas não vai pagar imposto algum sobre esse rendimento. É mais um ponto para os fundos imobiliários. Mais uma coisa que tem que ser levada em consideração. Se você compra um imóvel para alugar, você vai precisar fazer uma gestão ativa desse imóvel. Então você vai ter que estar colocando placa, anunciando. Quando conseguir um inquilino, vai precisar fazer contrato, cobrar os aluguéis. Caso o cliente não pague, você vai precisar ir à justiça, solicitar, o despejo. Enfim, dá muito trabalho. E caso você queira delegar esse trabalho para uma imobiliária, você tem que estar ciente que, geralmente, quando a imobiliária administra, ela vai te cobrar o primeiro aluguel. Então, a sua casa não tem inquilino. Se a imobiliária captar, colocar alguém para dentro, ela vai te cobrar o primeiro aluguel. Então, você não recebe o primeiro mês. E os próximos meses que você receber, a imobiliária geralmente cobra ali 10% do valor do aluguel. E isso vai se repetir caso o inquilino saia. Se o inquilino saiu do seu imóvel, vai entrar outro inquilino, a imobiliária fica novamente com o primeiro aluguel e 10% do restante dos aluguéis. Então já reduz aí um pouco da sua renda referente a esse imóvel. Já no caso dos fundos imobiliários, esses fundos são geridos por gestores profissionais de mercado. E geralmente a empresa que gerencia o fundo, ela cobra ali cerca de 2% do valor dos imóveis, porque já são muitos imóveis e um valor maior. Então, quando você investe em fundo imobiliário, você está investindo em diversos imóveis e em diversas localidades. Então, você não precisa ficar se preocupando se um inquilino está entrando ou saindo dos imóveis. A própria gestora faz tudo isso e cobra ali a taxa de gestão, que é de uma média de 2%.
Lembrando que os fundos imobiliários são obrigados por lei a distribuir para os seus cotistas pelo menos 95% dos seus lucros. Liquidez. Se você compra um imóvel, caso aconteça alguma coisa na sua vida que você precise de uma parte desse dinheiro que você colocou no imóvel, dificilmente você vai conseguir só esse valor. Quase sempre você vai precisar vender o imóvel como um todo e perder ali o seu rendimento. Lembrando que para vender um imóvel geralmente não é tão fácil, não é tão rápido. Caso você esteja com urgência, você vai precisar baixar bastante o preço do imóvel. Já nos fundos imobiliários, a liquidez é quase que imediata. Você consegue entrar no aplicativo da sua corretora e vender apenas uma parte dos fundos imobiliários, aquele valor que você precisa do dinheiro. E todo o restante continua lá, aplicado nos fundos imobiliários e te gerando renda. Então, é mais um ponto para os fundos imobiliários, a liquidez que eles oferecem. E, por último, a diversificação. Quando você compra cotas de fundos imobiliários, você está diversificando entre vários imóveis. Você pode entrar no RI do fundo imobiliário, o RI é relação com o investidor. Todos os fundos são obrigados a ter ali o site de relação com o investidor, onde você pode tirar dúvidas e ficam ali várias informações a respeito do fundo. Então ali você consegue ver todos os imóveis que aquele fundo tem. Existem fundos aí com mais de 20, 30 imóveis. E quando você investe nesse fundo, você está diversificando entre esses imóveis, que estão em diferentes regiões, são imóveis de diferentes tamanhos, com diferentes inquilinos. Quando você compra um imóvel, é um inquilino, é um ativo. Quando você compra um fundo imobiliário, você tem vários inquilinos em diversos ativos trabalhando para você. Então, no quesito diversificação, os fundos imobiliários também ganham. Com a carteira ali com 10 fundos imobiliários, você vai estar investindo tranquilamente aí em uns 100 imóveis, em pelo menos aí 7 regiões do país. E agora eu acho que a minha opinião ficou clara, né? Obviamente, para mim, compensa muito mais investir em fundos imobiliários do que em um imóvel. Eu, pessoalmente, acredito que só vai compensar você comprar uma casa para alugar, um apartamento para alugar, quando o valor desse imóvel não for maior aí que 1/5 ou talvez 1/4 da sua carteira de investimentos. Aí talvez compense, não pelo rendimento, mas talvez para diversificar um pouco mais as suas fontes de renda. Mas falando aí de diversificação, rentabilidade, imposto, tranquilidade, os fundos imobiliários vão ganhar disparado de um investimento em um único imóvel. É isso aí, esse foi o vídeo de hoje. Se você está vendo esse vídeo e não é inscrito no canal, não seja um sacana. Se inscreve aqui no canal, deixe seu comentário, ativa o sininho, dá o curtir no vídeo. Um beijo e um queijo. Valeu! Eu quero meu dinheiro. Eu quero meu dinheiro.